Olá, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Schoff, da pós-graduação em Direito do Trabalho do Mackenzie, sócio da Schoff Lopes Advogados, que em conjunto com o CIMESP, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Piracicaba, vem gravando aí alguns vídeos que são de interesse das empresas. Vídeos relacionados ao direito do trabalho, à advocacia trabalhista e à defesa das empresas na própria Justiça do Trabalho. Ok? O vídeo de hoje ele trata sobre provas, tá? Nós vamos dividir esse vídeo aí em algumas partes e a gente vai começar a falar um pouquinho da função do advogado em relação às atividades da empresa, em relação ao processo judicial e tudo mais. Eu falo isso porque antes de entrar no mérito da prova em si, é importante a gente entender o porquê, qual a função, qual a razão de alguns atos que o advogado pratica. Qual que é a função do advogado? De mensageiro, né? Mensageiro, o que é? O mensageiro é a pessoa que leva os fatos, leva uma notícia, leva um conhecimento, leva uma tese para outra pessoa. No caso, ao juiz que está julgando a causa, né? Já diz o ditado aí, bons advogados se preocupam com fatos, né? Outros advogados, melhores advogados, se preocupam com o seu oponente, né? Na verdade, se você parar para pensar, para você conhecer o seu oponente, você precisa conhecer fatos, né? Ou seja, bons advogados, ótimos advogados, quaisquer advogados, têm que se preocupar com os fatos. E o que é a preocupação com os fatos? É você conhecer a causa. Então, o advogado não basta conhecer a tese jurídica, ele tem que conhecer a causa em si, os fatos, as provas e tudo mais, tá? Então, o que é esse conhecimento de causa? É basicamente a possibilidade de produzir provas, né? Ou seja, de você colher provas, de você ter documentos, de você, no decorrer do processo, saber produzir essas provas, né? E como você faz isso? 3 formas que são possíveis. Primeiro, você investiga dentro da empresa. Você sabe tudo sobre os fatos, você ouve as pessoas, você ouve as histórias, saber tudo o que for possível sobre os fatos. Segundo, né, no decorrer do processo, você saber produzir as provas que são permitidas na lei. E terceiro, você saber conduzir os produtores de provas, que são pessoas que vão auxiliar o advogado, né? Então, como é que funcionam essas atividades? Você pode, como advogado, diretamente colher e produzir as provas, ou você pode se utilizar do trabalho de terceiras pessoas, tá? Então vamos só voltar um pouquinho, né? Olhem só, saber tudo o que for possível sobre os fatos, ouvir preposto, ouvir testemunhas, ouvir o dono da empresa, ouvir o máximo que pessoas possíveis que sabem sobre o fato. Saber produzir as provas no decorrer do processo, é você ouvir as testemunhas, sempre que possível, não descarte a oitiva da parte contrária, a oitiva do réu, a oitiva do reclamante, a oitiva daquela pessoa que está litigando contra você. Você saiba conduzir os peritos, porque o advogado ele não tem a matéria pericial, a matéria técnica de um meio ambiente do trabalho, matéria técnica ambiental, de medicina. Então ele tem que conversar e tem que entender até onde essas pessoas querem chegar e, importantíssimo em alguns casos, saber direcionar um trabalho de inteligência. E é essa aqui uma das questões que eu coloco à prova nas próximas vídeos, nas próximas aulas, nos próximos vídeos, para a gente discutir, tá? Percebam que quando a gente fala sobre inteligência, a gente está falando sobre uma busca ativa de provas, ou seja, é a investigação em si. E alguém vai falar assim, poxa, mas isso pode, isso existe? Isso não é coisa de filme americano? Não, no Brasil existe. Existe a Lei 13.432, de 11 de abril de 2017, que dispõe sobre o exercício da profissão de detetive particular. Ou seja, hoje você tem uma legislação permitindo a produção ativa de provas por parte das empresas. Em vários casos isso funciona. Ok? Não só isso, nós temos também um provimento 188/2018 do Conselho Federal da OAB, que permite e regulamenta o exercício da prerrogativa profissional do advogado para realizar diligências investigatórias, justamente para instruir
procedimentos administrativos e judiciais, ok? Então, o que nós precisamos saber sobre isso basicamente? Como funciona essa busca ativa de provas. Essa Lei 13.432, ela dispõe no seu artigo 2º o seguinte, que essa coleta de provas, essa coleta de informações, de dados, tem que ser primeiro de natureza não criminal. Ok, direito do trabalho não tem natureza criminal, mas tem que ser com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, né? Uma câmera, uma gravação ambiental, né? E assim por diante, visando o esclarecimento sempre de assuntos privados, tá? Importantíssimo. Essa atividade, ela tem que ser sempre respeitosa, sempre limitada à questão do direito da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem das pessoas. Ok? Ou significa o quê? Significa que eu não vou gravar uma pessoa dentro do banheiro, não vou gravar uma pessoa dentro da casa dela e vou respeitar alguns limites inerentes à própria intimidade humana. Né? Nas próximas aulas eu gostaria de passar um pouquinho sobre provas lícitas e ilícitas e depois a gente entra aí sobre um pouquinho sobre provas digitais. Quem tiver dúvida de alguma coisa, eu vou deixar aqui o nosso e-mail ao final, né? Fiquem à vontade para entrar em contato, para indicar novos assuntos e muito obrigado.